Olá, pessoal. Aqui é o professor Washington e eu estou fazendo esse vídeo aqui para explicar um pouquinho a expansão marítima e comercial europeia, né? Para servir mais como um resumo, um estudo dirigido para a gente, tá bom? Então, esse vídeo é para vocês do 7º ano do IEPRO, tá bom? Pessoal, essa expansão marítima que a gente vê aqui, né? Quando a gente está falando dela, a gente está falando do processo, né? Que se deu, tá, com o início das grandes navegações. Tá? Então, aquele processo de Portugal e depois, logo depois, Espanha, por fim também Inglaterra, França, Holanda, enfim. É um processo em que as grandes potências europeias da época se lançam ao mar em busca de novas rotas comerciais. Tá? Então, nós estamos falando do fim da Idade Média, início da Idade Moderna, tá bom? Século XV, século XVI, estamos falando do 1400 e do 1500, tá bom? A economia europeia, ela já estava se reaquecendo nesse momento, tá bom? Só que as duas principais rotas, uma entrava por Constantinopla, tá bom? Atual Istambul. Então, era pelo Império Bizantino. A outra rota, pelo Mar Mediterrâneo, de um lado era dominada pelos árabes, do outro lado era dominada pelos italianos. Tá? Então, isso fazia com que as outras nações europeias não tivessem acesso direto a esse mercado fornecedor de matérias, de especiarias, enfim, outras matérias-primas desejadas na Europa. Então, o principal objetivo da expansão marítima é esse, como a gente vê aqui nesse esquema, é buscar novas rotas marítimas para as Índias, tá bom? A gente vai ver que, se de um lado busca-se uma alternativa, né, como eu disse, para o controle turco e o monopólio italiano, tá? A gente vê que essas alternativas vão se dar por outros caminhos. No caso de Portugal, é o périplo africano, ou seja, o périplo é dar a volta ao continente africano. Como ninguém tinha feito isso até então, claro, os portugueses demoraram um tempo para poder conseguir fazer isso, tá? É um avanço, um processo feito de avanços e de recuos, né? De vitórias e de derrotas, de acertos e de erros, até que em 1498 os portugueses finalmente chegam às Índias, né? Na expedição liderada pelo Vasco da Gama, e retornam, tá, cheios de especiarias, e abrem essa rota que eles tanto desejavam, né? A rota para as Índias. Os espanhóis, né, não tinham condições de competir com os portugueses na rota africana. Então, né, estimulados por Colombo, tentaram uma outra via, que seria a via pelo Oceano Atlântico, né, acreditando que a Terra era redonda, então eles dariam a volta e chegariam, né, na região onde era Índia, China, não sabia muito bem, não tinha tanto conhecimento geográfico da região. Tá? O que Colombo não sabia é que no meio do caminho tinha um continente, né? Então ele chega ao continente que hoje nós chamamos de América, tá bom? O que está acontecendo em Portugal e Espanha e no resto da Europa? Tá? Nós estamos vendo um processo de centralização política, ou seja, de definição das fronteiras desses países, tá? E de imposição da autoridade do rei. Né? Um processo que a gente já viu que era o absolutismo político. Tá? Então, o rei passa a controlar o seu território sem nenhum tipo de limite para exercício do seu poder. Tá? Inclusive do ponto de vista econômico. Então, a gente vê que o mercantilismo ele é a faceta do controle estatal em relação à economia. Então, o principal objetivo do mercantilismo era o enriquecimento da nação por consequência do rei. Tá? Não havia uma separação entre o que era o Estado e o que era o rei. Tá bom? Então, a gente vê que essas mudanças políticas são também mudanças seguidas de mudanças sociais. Tá? Nós estamos vendo a ascensão da burguesia enquanto classe social, a classe dos mercadores. Tá? Do ponto de vista cultural, nós estamos vendo o renascimento. Né? Então, esse renascimento leva o homem europeu a uma nova visão do mundo, tá? A superar o medo, né, de que a Terra era plana, de que o universo era restrito, que o mar era povoado de monstros.
né, de que haviam, enfim, seres sobrenaturais que impediam os europeus, né, de saírem dali via navegação do Oceano Atlântico. Tá? Esse mesmo pensamento leva, né, pensamento moderno, pensamento renascentista, leva à superação do medo e traz consigo alguns avanços. Do ponto de vista do conhecimento, né, com a cartografia, do ponto de vista da tecnologia, com o desenvolvimento de instrumentos náuticos mais precisos. Tá? Então, a gente vai ver que esse desenvolvimento casa com um espírito de aventura, né, da descoberta, do olhar, do conhecer, típico do homem renascentista. Tá? Então, isso estimula não só portugueses, né, mas também outros povos a se lançar ao mar. A gente vê que uma das consequências é o espanto no encontrar novas culturas, tão diferentes da cultura europeia, de encontrar um novo continente, que era um continente americano completamente ignorado pelos europeus até então. Tá? E, por fim, resultar na conquista desse mesmo território aqui da América. Né? Então, esse processo vai ser um processo confuso, violento, tá bom? Vai se sobrepor às culturas nativas que já estavam aqui há milhares de anos. Tá? Então, a gente vê que tanto o processo espanhol, português, depois inglês, franceses, foram permeados com violência. Tá? A superioridade militar ela era real, por conta da tecnologia europeia. No entanto, as doenças serão responsáveis pelo grande número de morte dos nativos aqui da América. Tá bom? Como consequência da dominação política e econômica, vem também a dominação cultural por meio da catequese. Tá? Então, a catequese ela visava não só a conversão do nativo da América, mas também a conversão desse indivíduo em um súdito do seu respectivo rei, seja espanhol, fosse português. Tá bom? Aqui no caso das rotas, a gente vê. À esquerda, nós vemos as rotas antes das grandes navegações. Tá? Então, era majoritariamente a porta de entrada era a Itália. Depois das grandes navegações, a gente vê que o grande fluxo econômico ele sai do mar Mediterrâneo e vem para o mar, por Oceano Atlântico em primeiro e para o Oceano Pacífico, Oceano Índico, perdão, em segundo lugar. Então, essas serão as grandes zonas de comércio do mundo a partir de então. Tá? Como eu disse, os portugueses, entre a primeira conquista, que é no ano de 1415, na cidade de Ceuta, no norte da África, e a última conquista, que foi a chegada de Vasco da Gama a Calicut, na Índia, a gente vê um intervalo muito grande, né? Quase que um século, se a gente fizer uma conta imprecisa. E por quê? Como eu disse, foi marcado por avanços, recuos, acertos e erros. Não foi um processo fácil. Mas uma vez aberta essa rota e dominada essa rota, os portugueses conseguiram se impor. Tá? Uma das consequências da chegada, né, da expansão marítima portuguesa foi a chegada dos portugueses aqui na região onde hoje é o Brasil. Tá? E a partir dali, de uma forma muito lenta, começa o processo de colonização do Brasil por parte dos portugueses. Tá? Aqui a gente vê, né, um mapa das grandes navegações. Tá? Então, a gente vê que, inicialmente, como é feito o comércio? Ó, pelo mar Mediterrâneo. Né? Um pouco complexo, meio difícil. Olha como é que é feito, difícil porque é controlado por outros grupos. Né? Olha aqui como é que é feito agora esse comércio. Ó. Ele é todo feito pelo Oceano Atlântico. Inicialmente até o Cabo das Tormentas, né? Bartolomeu Dias, depois com o Vasco da Gama, por fim com Cabral chegando aqui. Né? Então, esse caminho ele vai ser dominado pelos portugueses, né? E vai ser também um motivo de disputa, de corrida com outras nações europeias. Né? A gente vai ver que os espanhóis acabam sendo os grandes concorrentes dos portugueses. Tá? Então, primeiro a gente vê aqui a Espanha, ela se centraliza, né? A união entre Castelo, Reino de Castelo e Reino Aragão, que em 1969, até a expulsão definitiva dos muçulmanos, dos mouros em Granada,
né? Quando isso acontece, a Espanha definitivamente está centralizada, né, sob o domínio dos mesmos reis. Tá? E é exatamente nesse mesmo ano que Colombo chega ao que hoje nós chamamos de América. Né? Então, a gente vai ver que há, sim, alguns conflitos, né, entre esses dois países, afinal de contas, ambos queriam as melhores rotas, melhores descobertas, né? Resolveram isso fazendo inicialmente o Tratado da Bula Intercetera, né? Essa aqui é a esquerda. Só que a Bula Intercetera, reparem bem aqui esse corte, ela não dava a Portugal um domínio do continente, né, americano. Então, Portugal força a Espanha e faz um segundo tratado, o Tratado de Tordesilhas. Então, esse sim garante, como a gente vê aqui à direita, um pedaço do que hoje é o litoral brasileiro para os portugueses. Com isso, o que os portugueses conseguem? Primeiro, garantir, abre aspas, o fechamento da rota para a Índia. Afinal de contas, em teoria, todo o território do Atlântico Sul pertencia a Portugal. Né? Então, ele fecha essa passagem, defende essa posse, né, essa propriedade, e com isso se impõe diante das outras nações. Tá bom? E é a partir daí que a gente vê um processo de colonização da América. Tá bom? A consequência, portanto, é a transferência do eixo econômico para o Oceano Atlântico, tá? A decadência das cidades italianas, o aumento, né, do comércio europeu de forma vertiginosa, a entrada de muitos metais preciosos na Europa, né, ouro e prata, vindo principalmente da América, tá bom? A gente vê a exploração dos continentes americano, africano e asiático, tá? E, por fim, uma ampliação do catolicismo, ou seja, a conversão das populações nativas, especialmente da América, ao catolicismo, tá? Os padres jesuítas foram os grandes responsáveis, porém não os únicos, tá bom? Mas foram grandes responsáveis pela catequização dos nativos, principalmente na América, tá bom? Com isso, pessoal, a gente termina aqui o nosso vídeo resumo, tá bom? Espero que tenha sido útil. Grande abraço.